Senta. Aqui. Sentada. Fica. Muito bem, garota. Muito boa. Acabei de levar ela para dar um passeio. Essa é a Beca. Quando eu venho visitar a minha mãe, às vezes eu faço manejo com ela. Ela era uma dog que saía puxando na guia, abria a porta, ela já saía na frente, arrancando e etc. E eu já tenho vídeos com ela com um comportamento diferente. Ela me esperando eu sair primeiro, ela esperando eu botar a guia nela, ela andando junto. Ela já andou junto sem guia, mas só que eu não fiz a filmagem, né? E minha mãe falou uma coisa interessante. Diz que ela late muito e faz muito barulho, né, durante o dia e à tarde. Mas quando eu tô aqui, ela não faz barulho, ela não fica latindo. Ela fica dentro da casinha dela, quietinha. Ela já entendeu que para eu levar ela para sair, ela tem que ter um bom comportamento. E eu pego ela só final de semana e alguns finais de semana eu saio com ela para fazer manejo. Às vezes eu venho visitar minha mãe e não saio com ela. Então eu acho que eu já peguei ela umas 5 vezes já. Então, com 5 saídas para fazer manejo com ela, ela já senta, ela já anda junto, não me puxa na guia, já anda junto sem guia, mas eu evito, porque aqui é um lugar mais urbano. Ela já tem um condicionamento de me respeitar. Quando eu chego aqui, que ela sabe que eu tô aqui, ela já não fica fazendo barulho, não fica latindo. Então, o adestramento, o manejo que eu proporciono, que eu busco transmitir, é nesse contexto de antes de vir os comandos, antes de vir a obediência, vem a sua dominância sobre o dog. Porque não adianta você ter a obediência do dog e comando se você não tem domínio, se o dog não te respeita. Então ele obedece, você tem a obediência do dog, mas uma situação adversa não vai te obedecer. Porque aquela obediência que você tem, aqueles comandos que você tem sobre o dog, não é numa base de dominância, de liderança. Então, você tem que levar o dog a ter prazer de te obedecer, ter alegria de te obedecer. Aí quando o dog ele se sente liderado, e ele realmente está liderado por você, a obediência e o contexto de comando é natural, é consequência. Então, obediência nos comandos deve ser consequência da sua dominância e liderança sobre o dog. Agora fiquei com a meditação das coisas do alto, do canal Voz que Clama na Cidade, mestre e discípulos, líder e liderados, professor e aluno. Esse vídeo está completo no canal Voz que Clama na Cidade, que é um canal alternativo que eu criei, primeiramente para transmitir mais as coisas do alto. Mas como esse canal ele pode cair, ser excluído, ser removido do YouTube,
Então, se um dia esse canal ele cair, o WMPC Dog Box, eu vou publicar lá no Voz que Clama na Cidade algum conteúdo de manejo. Mas a princípio lá, agora, é só para as coisas do alto. Deus abençoando que o WMPC Dog Box continue, eu vou buscar focar mais em manejo de dog. Mais uma vez ou outra transmitindo alguma coisa do alto, no contexto da salvação da alma. Que a salvação da alma, o manejo da salvação da alma é mais importante do que o manejo de dog. O manejo de dog é muito importante, mas o manejo da salvação da alma é muito mais importante. Uma certa situação que a professora das crianças, ela não tinha chegado ainda. E ali os irmãos perguntou se eu não podia ficar com as crianças enquanto a professora não chegava. Então eles olhavam assim minha aparência, né? E naquela época eu era mais forte, mais bombado, vamos assim dizer. E então eles achavam assim, poxa, se a gente deixar o Wesley lá, as crianças não vai fazer bagunça, que ele vai brigar com as crianças, alguma coisa nesse contexto, né? Eu imagino, a presença dele ali vai conter as crianças, ela é muito agitada, né? Então, porque eu não imagino que eles me colocaram ali para dar uma aula, eles falaram que fica aí até a professora chegar, que ela tá chegando. Então eles me colocaram ali mais ou menos nesse contexto, porque eles não me conheciam. E quem olhava a minha aparência, quando eu comecei a buscar a Deus, a aparência é tipo de um pitbull, né? Enfim. Aí, mas eu estava buscando a Deus, eu já estava orando, estava lendo a Bíblia e me consagrando ao Senhor e aquela coisa toda, e muito inspirado a conhecer a Deus. E me deixaram naquela sala, mas só que eu cheguei ali, eu comecei a dar aula. Eu não fiquei lá só vigiando as crianças como eles queriam. Eu comecei a dar aula para aquelas crianças. E Deus me deu tanta graça, eu fiz uma dinâmica lá, eu fiz um trenzinho, botei um para orar pelo outro. E foi uma forma tão descontraída que as crianças curtiram demais. E elas muito alegres, eu dando a aula, dando a matéria, falando de Deus, falando de Jesus, e fazendo a dinâmica e fiz uma brincadeira lá dentro da dinâmica. Eu não aprendi isso fazendo seminário para dar aula para criança, eu não aprendi isso fazendo curso. Deus foi me inspirando, fui olhando a Bíblia e eu ali com aquela comunhão com as crianças. A professora chegou e eu saí. Aí depois eu encontrei as crianças e as crianças vieram a mim e falaram assim: Ti, foi a melhor aula que nós tivemos. As crianças falaram que foram a melhor aula que eles já tiveram. E eles já tiveram aulas com outras professoras. Pessoas que fizeram curso, pessoas que já trabalharam com crianças, já trabalham muito tempo com crianças, e conhecem vários tipos de dinâmica, etc, etc. E a pessoa que estava lá como professora era uma jovem, ela era muito bonita, muito feminina, né? Ela parecia uma menininha, mas ela sentava lá, dava um desenho à matéria e deixava as crianças lá. E ficava na sala. Eu não fiquei nessa. Eu já caí para a parte prática do negócio. Porque meu negócio é com prática. Você só vai entender teoria se você praticar. A teoria é bom ler, estudar, saber das coisas, mas quando você vai fazendo acontecer, aí você entende melhor aquilo que você está lendo ou você ouvindo. Tendo um professor, no meu caso, o próprio Espírito Santo. Então as coisas que eu sei de Deus é pelo próprio Deus. Eu não passei a crer em Deus por causa de igreja, de congregação. Eu passei a crer em Deus porque Ele mesmo se revelou na minha vida. Se for o caso, eu vou deixar lá no comentário o meu testemunho de como eu passei a frequentar a igreja, congregação e comecei a buscar a Deus. Se eu encontrar aqui nesses vídeos aqui, eu vou deixar lá no comentário para quem tiver interesse. Então a gente vive assim um contexto que as pessoas elas não têm percepção a questão da aparência.
Então elas olham uma coisa com uma certa aparência, mas elas não conseguem discernir o que aquilo realmente está transmitindo para ela própria e principalmente para as crianças. E hoje em dia a gente vive uma carência muito grande de percepção, até no meio religioso. Tem pastor que não conhece as suas ovelhas, entre aspas, né? Que as ovelhas é de Jesus. Tem líder que não conhece o seu liderado. Por exemplo, eu comecei a frequentar a congregação ali. Eu poderia ter ficado dando aula para as crianças, porque quando as crianças chegarem em mim e falaram assim, foi a melhor aula que nós tivemos, elas estavam falando, mas quer mais disso. A gente quer mais disso que o Senhor tem. A gente quer conhecer mais isso, a gente quer experimentar mais isso. Mas os líderes ali não tinham visão, viram um cara bombado. Eu chegava lá de camisa regata na igreja quando eu comecei. Depois Deus foi mudando minhas vestes, minha aparência, eu nem gostava de roupa social e etc. Mas os líderes não perceberam isso, eles não viram isso. Eles olharam uma menininha, aparência feminina, né? Bonitinha, branca, cabelo lisinho, aquela coisa toda. Então, e a menina não tem nada contra ela, uma benção mesmo assim. Mas Deus tinha me dado mais que eu poderia transmitir para aquelas crianças. Mas olha muito a aparência. Hoje mesmo, no contexto congregacional, uma pessoa para ser professor de escola bíblica dominical tem que ter um diploma secular, não é nem teológico, é secular. Fora que também diploma, formação secular teológica não quer dizer que aquela pessoa conhece a Deus, não quer dizer que ela tem comunhão com Deus, que ela está buscando a Deus. Então, a maioria dos lugares onde você congrega, eu escutei um pastor esse dia elogiando um irmão, que ele passou na OAB, glória a Deus por isso. Depois falou, ele é professor da escola dominical. Mas o que tem a ver o curso dele da OAB, dele ser advogado, com ele ser professor de escola dominical? Ele ser advogado, ter passado na OAB, isso capacita ele para ser professor de escola dominical? Isso o mundo fala. E a igreja está sendo doutrinada pelo mundo. Era para a igreja doutrinar o mundo. Era para a igreja ser exemplo para o mundo. Era para Israel ser exemplo para as outras nações. Mas as outras nações se tornaram exemplo para Israel. O mundo tem se tornado exemplo para a igreja, porque a igreja tem feito as coisas. Eles analisam o que o mundo gosta, então coloca aquilo que o mundo acha interessante. Então, o mundo acha interessante uma pessoa formada, estudada. Como é que uma pessoa que não é formada, né, que não tem diploma, vai dar aula em escola dominical? Isso o mundo fala, e a igreja hoje ela pegou isso também. Se houve até pregações nesse contexto. Não, as pessoas falam muito bem, não pode errar na hora de falar, não pode errar na gramática, tem que ter tem que falar bem a gramática, tem que ser formado em alguma coisa. Onde é que a Bíblia ensina isso? A Bíblia fala que o obreiro tem que manejar bem a palavra. E quem disse que curso de teologia faz alguém manejar bem a palavra? E hoje a gente vê um esfriamento em conhecer a Deus, a gente vê um esfriamento da oração, a gente vê um esfriamento da fé. E é justamente por causa desse contexto a qual eu estou colocando aqui. Porque quando a igreja não tinha essas coisas, colocava quem realmente Deus queria, pessoas que tinham dom, a vocação, inspirados pelo Espírito Santo para estar pregando, liderando, ensinando, a igreja era fervorosa, não tinha mornidão, não fazia do púlpito palanque eleitoral. Então, tinha menos escândalos, não tinha adultérios, fornicação, não tinha obreiros no segundo, no terceiro casamento, não tinha mulheres no segundo, no terceiro casamento. Estou falando de dentro da igreja que já assumiram o voto com Deus. Não a pessoa que não conhecia, casou e separou e etc., mas não tinha conhecimento de Deus, não fez os votos dentro do conhecimento da doutrina de Cristo como único Senhor e Salvador. Pessoas realmente já tinham essa consciência, já tinham essa informação, assumiram o compromisso e depois abandonaram os votos. E depois deixaram de lado os votos. Agora, cada caso é um caso. E etc. Eu não estou generalizando aqui como todo mundo é errado. Mas também não estou generalizando que todo mundo certo. Nesse contexto do casamento, mas é outro assunto para outra oportunidade. Então, as pessoas, elas julgam pela aparência. Elas não julgam pelo que está dentro do livro. Elas não leem o livro. Então, tem muita líderes que eles não leem. Eles não têm uma leitura daquela pessoa conforme o Espírito Santo.
Às vezes eles têm uma leitura superficial deles mesmos e eles trazem um mau discernimento, um mau julgamento e más escolhas. Professores que eles são professores ali, dentro de escola dominical, dentro da sala de aula, fora dali não é mais nada. Não tem amizade, não tem comunhão, não conhece a pessoa. Eu conheço um jovem que congrega lá em um lugar há muito tempo. Ele mudou, morava com a mãe dele, não mora mais, aí ele foi conversar com o líder lá do jovem. Ah, você mudou? Você não mora mais? Não, nem sabia. Mais de anos e a pessoa não sabe onde a pessoa mora. Não sabe onde a pessoa reside. Então não tem essa prática de visitar a pessoa, de estar trocando ideia com a pessoa. Natural, de uma forma natural. Tem alguns que podem ter, porque eu ouvi isso aqui, aí vai ter, mas aquela coisa forçada, mecânica. Mas não está na pessoa aquela comunhão. Ela não tem a graça para aquilo. Então a gente vive um contexto que a pessoa está fazendo algo, mas ela não tem a graça de Deus para aquilo. Mas ela tem um curso secular, ela tem uma formação secular, ela tem uma formação acadêmica, ela tem uma formação teológica, ela fala uma língua inglesa, uma língua espanhola, ela viajou para outros lugares. E hoje é isso que eles colocam como base para citar em determinados trabalhos dentro da congregação e tem trazido muito prejuízo de esfriamento. Homens com esposas insubmissas, mulheres que não têm um comportamento adequado nem dentro da congregação, falando o tempo inteiro, paloureiras, entendendo? Faladeiras e etc. Então, homens que não têm administração da sua casa, não têm administração da sua vida, homens que não têm costume de leitura bíblica, de oração, homens que foram chamados para outra coisa, mas estão em outra função, com mais evidência por causa do sua formação acadêmica ou da sua condição social e até de suas amizades políticas. De repente, se for amigo de um governador, de um prefeito, já se pega aquela pessoa e coloca ali como obreiro, ou dízimo também, porque ali a pessoa sendo obreiro, sendo um professor, uma pessoa que está sempre tendo oportunidade, aquilo ali, entre aspas, instiga ela a estar ali naquele grupo e está fazendo a sua contribuição, que é alta, de ofertas de dízimo. Se ela ficar só ali, quem sabe, só no banco, sem ser chamada, sem participar, ela não se interessa de estar ali, ou outro lugar pega aquela pessoa. Então não é interessante também aquela pessoa sair por causa da sua condição material. E antes a igreja não era desse jeito.